O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos novamente o refrão do Salmo. Peçamos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nessa solenidade de Pentecostes, precisa trazer ao nosso coração aquilo que Jesus disse aos discípulos: a paz esteja convosco. Um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Quem vive sob a ação do Espírito Santo jamais fica triste, jamais se angustia, jamais se deixa levar, não é pela tristeza, mas pela paz. Não é que você não vai passar por esses momentos, mas quando você passar, você deve passar em paz, porque o Espírito de Deus veio para nos consolar, veio para nos animar, veio para nos fortalecer e veio para nos dar coragem. A solenidade de Pentecostes convida-nos a olhar para o Espírito e tomar consciência da sua ação na igreja e no mundo, porque o Espírito é fonte inesgotável de vida. Quer ter uma vida cheia da graça de Deus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é fonte inesgotável de vida. O Espírito transforma, renova, recria, orienta, não é? E o Espírito fomenta algo muito importante, que é a unidade. Onde não há unidade, o Espírito Santo não age. Onde há confusão, o Espírito Santo não age. Onde há discórdia, o Espírito Santo não age. É preciso haver unidade. E a primeira leitura nos fala justamente disso. O cenário que nós vemos da primeira leitura mostra dois símbolos expressivos, o do vento e do fogo. Símbolos que mostram a revelação de Deus no Monte Sinai, não é? Quando Deus propõe ao povo uma nova aliança, né? E dá a eles o nome de povo de Deus. Deus constitui no fogo e no vento, lá no Antigo Testamento. E esses símbolos evocam para nós a força de Deus, entra na vida do seu povo e transforma. A primeira leitura então nos fala justamente isso. O Espírito Santo, quando entra na minha e na sua vida, transforma todas as coisas. Você não é e não pode ser mais a mesma pessoa. Precisa ser um homem novo. Por que é o Espírito Santo? É apresentado pelo Atos dos Apóstolos de forma particular na língua, línguas de fogo. O que significa
esta língua de fogo? Significa a capacidade de comunicar, estabelecer laço e construir comunidade. Lá na Torre de Babel, o que havia lá? Confusão. Não conseguiam se comunicar, não havia unidade. Na primeira leitura, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, eles começam a se comunicar, até mesmo aqueles que eram de nacionalidades diferentes, porque o Espírito tem essa capacidade. Ou seja, na Torre de Babel, o orgulho, a ambição, a autossuficiência, o egoísmo levaram os homens à separação, ao desentendimento, à confusão e à incapacidade de se comunicar. Então a primeira leitura quer nos falar justamente isso. Chega um novo tempo, o Espírito Santo é derramado para comunicar, para dialogar e para viver em comunhão. E a segunda leitura nos fala que os dons do Espírito Santo que Deus dá a cada um de nós é para ser usado em função da comunidade. Quem aqui deseja ser cheio dos dons de Deus, diga, eu quero. Só que você precisa usar para essa pessoa que está do seu lado. Você não pode guardar para você. Se Deus te dá os dons, é para colocar a serviço, porque assim constrói a comunidade. Quem coloca os dons a serviço, como diz a segunda leitura da carta aos Coríntios, fortalece a comunidade, exorta a comunidade e cria laços de comunhão. Então nós precisamos ver esta realidade. E por fim, meus irmãos, o Evangelho nos fala que Jesus traz para nós esta nova comunidade de aliança que Deus faz com o homem, reunido em volta do ressuscitado. João comunica para nós justamente isso, uma nova comunidade viva, recriada, renovada a partir do dom do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, para que haja unidade entre nós, é preciso pedir o Espírito Santo de Deus. Diga assim comigo, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração. Eu quero, Espírito Santo, viver a unidade. Você está pedindo algo importante, então você precisa viver isso, viver a unidade. E termino dizendo o seguinte, o Espírito Santo é a plenitude da Páscoa, o ressuscitado cumpre as suas promessas. O que Jesus falou no Evangelho, após dizer a paz esteja convosco, soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Quem deseja o Espírito Santo de Deus, diga, eu desejo. Então fica de pé, vamos pedir esta graça sobre nós, vamos viver aquilo que a primeira leitura nos fala. O Espírito Santo em Pentecostes veio sobre aquela comunidade dos discípulos que estavam tímidos, desanimados, desencorajados. Talvez você esteja agora desta forma, mas nós queremos pedir esta graça sobre nós. A canção nova foi criada por Deus para levar o batismo no Espírito Santo. E o Padre Jonas diz que neste santuário, aqui, o Espírito Santo é derramado. Se você deseja, levanta os seus braços e diga, vem Espírito Santo. Eu desejo ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Assim como em Pentecostes, derrama sobre nós, Senhor, como línguas de fogo, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu quero, Senhor, batiza-me no Teu Espírito Santo. Você que ora no Espírito, faça essa experiência de Pentecostes agora como aqueles discípulos, onde se repartiram sobre eles como línguas de fogo, e eles começaram a se entusiasmar. Aqueles que estavam sem coragem começaram agora a ter força, a ter ânimo. Senhor, nós pedimos esta graça agora neste momento.
como sacerdote, Senhor. Eu peço agora, derrama sobre aqueles que estão neste santuário, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão, Senhor Jesus, viajando nos carros, Senhor, nos ônibus, aqueles que agora, Senhor Jesus, precisam desta graça para serem transformados, para serem renovados, para serem, Senhor Jesus, homens e mulheres segundo o seu coração. Venha, Espírito Santo de Deus. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, levanta o seu braço no mais alto que você pode e vai pedindo esta graça, e vai clamando esta graça, e vai pedindo ao Senhor que derrame sobre a sua vida porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, renova-nos, transforma-nos, recria-nos, dai-nos força, dai-nos intrepidez. Vai orando, vai pedindo, vai clamando, ser batizado no Espírito Santo de Deus, que nesta manhã de Pentecostes nós sejamos como aqueles discípulos corajosos em testemunhar a graça de Deus. Vem, vem, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, e que você volte para sua casa renovado, transformado, curado pela graça de Deus, que age, que transforma e que nos dá força para esta missão de evangelizar no poder do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém.